Com a palavra, o presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, Marcos Luiz da Silva. Boa tarde a todos. Queria inicialmente congratular o deputado Fábio Tradi pela iniciativa de realizar essa audiência pública que permite aos advogados públicos de todos os entes federativos uma participação democrática, uma discussão aberta acerca do futuro dessa categoria, digamos assim. É importante que a sociedade brasileira, que é influenciada e que recebe a prestação de serviços dos advogados públicos, possam participar ativamente da discussão dessas propostas, desses projetos, que serão fundamentais para a organização e funcionamento do Estado brasileiro nos próximos anos. Então, reputo de grande importância a realização da audiência pública, né? E, nesse sentido, agradeço e congratulo o deputado Fábio Tradi, ao tempo em que também gostaria de aqui agradecer a todos os deputados federais aqui presentes, aos advogados da União, aos colegas de outras carreiras e a todos os advogados públicos que vieram aqui à audiência pública. Eu queria iniciar falando um pouco sobre essa ideia ainda embrionária de uma lei orgânica da Advocacia Pública Nacional. Me parece que, a princípio, o projeto merece realmente uma maior discussão, um maior aprofundamento, até acerca de uma eventual constitucionalidade ou inconstitucionalidade da medida, considerando que as leis orgânicas das outras carreiras, como magistrado público e defensoria, elas são explicitamente previstas no texto constitucional. Então, é importante que a gente faça essa discussão, que a gente aprofunde, até em face do que foi colocado antes, no início da fala, acho que do doutor Fernando, quando ele tratou das especificidades das diversas procuraturas, digamos assim, federal, estadual, municipal, as suas realidades, né, que são específicas, que são próprias e que demandam uma discussão, obviamente, entre todas as carreiras envolvidas nesse cenário. Então, me parece que é um pontapé inicial, acredito que vai ser muito importante, mas a discussão merece um maior alongamento, um maior aprofundamento, não sei se hoje seria possível fazer isso. Mas, de já, nos colocamos à disposição para fazer esse debate também. Um outro ponto importante, que eu penso que é o ponto de partida de toda a discussão sobre a advocacia pública, é o conceito de advocacia pública, o conceito de advogado público, né? Muitas pessoas esquecem que o texto constitucional ele coloca a advocacia pública num tópico específico e a doutrina nacional, de maneira geral, mas em especial o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, vem conceituando essa classe, essa categoria de profissionais do direito, que basicamente possui duas características, né? O advogado público é aquele que possui um vínculo estatutário com a administração pública, portanto, não se enquadra na categoria de advogado público ou advogados que possuem vínculos seletistas, né? É importante que isso fique bem claro, porque o regime jurídico é completamente diferente, completamente distinto. Uma outra característica dos advogados públicos é que eles integram e representam e assessoram pessoas jurídicas de direito público. E aí a gente enquadra União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações. É importante a gente ter esse norte, de forma que o debate ele não extrapole para alcançar categorias que, de certa forma, embora integrem organismos criados pelo Estado, não integram a advocacia pública, né? E que se respeite o que é determinado pelo texto constitucional. Na verdade, até em cima das reflexões que o doutor Fernando Luiz fez no início, quando discutia a questão da inviolabilidade
e até da atuação exclusiva dos advogados públicos, me parece que o próprio texto constitucional, no artigo 131, no artigo 132, ele nos dá resposta a essas indagações, né? O advogado público tem que ter independência técnica, tem que ser inviolável? Sim. Até porque o próprio advogado, que não é advogado público, o advogado privado, ele já tem essa prerrogativa prevista no Estatuto do Advogado, né? Não se pode entender que o advogado público não detém essa característica, não detém essa prerrogativa, né? Seria um completo contrassenso imaginar que isso não ocorra, principalmente considerando que o próprio texto constitucional eleva a Advocacia Geral da União e as procuradorias estaduais à condição de instituição. Quer dizer, a Constituição, ela, na medida em que institui um plus em relação ao regime constitucional anterior, obviamente que isso tem que ter uma consequência, né, no que concerne a estruturação dessas carreiras. Não se pode conceber, por exemplo, ou imaginar que a Constituição, quando tratou da advocacia pública, concedeu a prerrogativa de atuação exclusiva no assessoramento jurídico do poder público apenas aos procuradores estaduais. Isso está lá no artigo 132. Isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em vários inúmeros acórdãos, né? E não se pode conceber que isso seja reservado apenas a essa categoria, até porque o próprio artigo 131 do texto constitucional já institui que o ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União se dá por concurso público específico. Então, quando se trata de concurso público específico, se fecha ou se amarra aí um requisito fundamental para o exercício da atividade de advocacia pública, que é o ingresso mediante concurso público. Não se concebe, portanto, que o modelo constitucional instituído em 88 ainda contemple situações que, infelizmente, ainda existem, né? É bom se reconhecer que a realidade ainda é essa, mas que, ao nosso sentir, é uma realidade completamente ultrapassada e que está em pleno desacordo, em completo desacordo com o texto da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, quando se fala de lei orgânica, eu não poderia, né, deixar de, aqui no meu curto espaço de tempo, dizer que, para nós, nos preocupa, dentro dessas prerrogativas instituídas pelo texto constitucional, a falta de discussão do anteprojeto de lei complementar da Advocacia Geral da União. Até gostaria que o doutor Fernando Luiz, caso seja possível ainda nos debates, que pudesse expor a situação atual desse anteprojeto, até porque, na sua fala, ele colocou várias situações que me parecem se enquadrarem na situação dos advogados públicos federais, como todos os advogados da União, e que, a princípio, são bem duvidosas, como essa questão da autonomia, da independência técnica do advogado, né? Há uma certa discussão se isso caberia no plano da AGU ou não, ou seja, existem dúvidas acerca das propostas, acerca de determinados pontos da própria realidade do exercício do cargo, e isso tem que ser discutido. Se não tem ainda uma posição clara acerca dessas questões, é fundamental que se estabeleça o debate sobre isso, um debate democrático, aberto e com a participação dos interessados, né? O advogado da União, o advogado público, aquele que está na labuta, aquele que está no dia a dia da atividade de representação, de defesa dos entes públicos, nada melhor do que ele para ser ouvido nessa hora. Ele conhece a realidade da advocacia pública, ele conhece as mazelas do exercício da sua atividade. E, no entanto, a ele não é permitido ser ouvido na discussão do anteprojeto que interessa não só essas carreiras. É preciso que fique claro isso. O modelo de advocacia pública que foi implantado no Brasil é um modelo que pode ser favorável à sociedade brasileira, favorável ao desenvolvimento do Estado brasileiro, como pode ser um modelo prejudicial ao desenvolvimento do Estado brasileiro, né? Quando se fala em violabilidade, independência técnica do advogado da União, do advogado público, passa-se a impressão que o advogado público, se for independente, ele vai ser um inimigo do gestor. Ele não é inimigo do gestor. O advogado público independente, ele é inimigo do mau gestor, né? É importante que isso fique claro. O advogado público, ele necessita da independência técnica, da inviolabilidade,
para que ele possa bem exercer suas atividades. Infelizmente, e aí eu faço um contraponto com todo respeito ao doutor Fernando Luiz, a ausência dessa independência técnica amesquinha o papel do advogado público. O advogado público se torna menor, ele se inferioriza não só em face do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas do próprio advogado da iniciativa privada, que detém essa violabilidade. Ele passa, em muitos casos, a ostentar uma condição de um mero analista, de um mero assessor, quando não de um estagiário da autoridade administrativa. Isso não cabe, isso é uma visão superada do advogado que atua no consultivo. O advogado que atua no consultivo, ele deve atuar assessorando de forma responsável o gestor público, né? Independente de qual seja a matiz ideológica desse gestor, a corrente política desse gestor, mas é claro que ele tem que ter a prerrogativa para, quando precisar se contrapor a determinadas iniciativas que ferem o texto constitucional, que ele possa, de forma independente, que ele possa, de forma técnica, realizar a sua função. Isso é o advogado público que, ao nosso ver, interessa a sociedade brasileira. O advogado público medroso, o advogado público manietado nas suas atividades, na sua independência, o advogado público que realiza o parecer de acordo com a encomenda que lhe foi dada, esse advogado não interessa à sociedade brasileira. É preciso, portanto, que a gente estabeleça um debate aberto sobre isso, sobre as prerrogativas dos advogados, como a independência técnica, a exclusividade no exercício da sua atividade. A Constituição ela estabelece que o advogado público ingressa através de concurso público, né? E aí eu repito o que eu já disse em outra audiência pública: nenhuma carreira, função essencial à justiça, nenhuma carreira considerada função essencial à justiça, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como as próprias procuradorias estaduais, admitem hoje pessoas não concursadas realizando suas atividades. Eu não tenho conhecimento de pessoas que não fizeram concurso para defensor público atuando como defensor público, né? Então, isso ainda se admite, infelizmente, na Advocacia Geral da União. É uma posição que, ao meu ver, é uma posição contrária ao interesse da sociedade brasileira e que merece ser revista. E a revisão que se faça logo, até porque eu acho que um posicionamento sobre isso da própria administração pública, do próprio governo federal, independe da discussão de um anteprojeto, porque isso está no texto da Constituição Federal, na Constituição de 88, no artigo 131. Então, é fundamental que esse aspecto seja... O deputado já está me dando aqui um minuto. Então, essas prerrogativas têm que ser discutidas, assim como a própria autonomia da Advocacia Geral da União, das procuradorias estaduais, das procuradorias dos entes públicos, que é fundamental para que se tenha uma estrutura adequada para o exercício dessas atividades, né? Infelizmente, hoje a gente não tem essa estrutura na maior parte dos estados brasileiros, e também que se respeite o modelo da advocacia pública. Como o doutor Marcelo Terto bem colocou, a advocacia pública não pode se confundir com o Ministério Público, obviamente, embora também tenha, né, como objetivos a defesa do Estado Democrático de Direito e a defesa do interesse público. Mas é fundamental que se discuta, por exemplo, para onde vão os honorários advocatícios que são resultado da atuação dos advogados públicos, né? Então, os advogados públicos têm atuado fortemente na defesa do Estado, e isso tem trazido ganhos ao erário, mas, infelizmente, não se faz uma discussão da boa utilização dessas verbas para uma melhor estruturação dessas carreiras. Assim como também a discussão sobre a advocacia privada, que eu penso que é pertinente, né, seguindo-se o modelo que vem sendo adotado em várias unidades da federação. Então, eu agradeço, teria ainda muita coisa para falar, viu, doutor deputado Fábio Tradi, sobre a questão do consultivo, mas, de qualquer forma, eu agradeço o espaço que me foi concedido, espero que a gente possa debater ainda mais, e já proponho a Vossa Excelência que, caso seja possível, a gente possa retornar uma audiência pública para discutir um anteprojeto de lei complementar da AGU, né, que eu acho que é um anteprojeto que está aí em vias de ser encaminhado ao Congresso Nacional, mas que, infelizmente, não se submete ao crivo, né, de um debate democrático, aberto e responsável por parte dos profissionais interessados. Muito obrigado, agradeço o espaço e até uma outra oportunidade. Muito bem.